Para todos, votos de um bom final de tarde nesta sexta-feira, 29 de outubro de 2010. Estamos a abrir mais uma edição do Mosaico, o seu magazine cultural, sempre à sexta, no espaço 19:20. Passa mais tarde em reposição no horário meia-noite, 1 da madrugada. Pode também depois escutar este programa no site do RCP em www.radioclube-penafiel.pt. Aproveite e fique também a par das notícias da sua região, atualizadas diariamente no nosso site. E claro, para ficar também a conhecer toda a equipa que leva até si diariamente a emissão Rádio Clube de Penafiel. E há muito por ouvir no RCP. Obrigado desde já pela sua preferência. Hoje, na edição do Mosaico, o seu magazine cultural, vamos ter dois destaques. O destaque para a entrevista da doutora Adelaide Galhardo, diretora da Biblioteca Municipal de Penafiel, convidada habitual do Mosaico no RCP. Como sempre, todas as semanas traz um convidado para a emissão. E hoje trouxe a recente escritora, a jovem e recente escritora Paula Alexandra. Vai falar-nos do livro que foi apresentado na semana passada, o livro da Paulinha. É uma menina com 12 anos, portadora de paralisia cerebral, com dificuldades motoras acentuadas, que restringem muitas das suas atividades da vida diária. Mas apesar das dificuldades, esta jovem e recente escritora, através do seu espírito corajoso e perseverante, animado por uma alegria genuína, criou um livro que reúne então pequenos textos e atividades desenvolvidas no decorrer das sessões individuais da terapia da fala. Vamos ficar a conhecer também um pouco mais então a Paula Alexandra, de apenas 12 anos de idade. Vai estar então à conversa daqui a instantes no Mosaico, o seu magazine cultural. Mais para a frente vamos também ficar a conhecer um pouco mais o Outono Cultural 2010, que vai abrir as suas portas amanhã e vai estar até ao próximo dia 28 de novembro. É uma organização do Grupo de Teatro de Novelas. Vamos ter também em estúdio Fernando Leal, diretor artístico do Grupo de Teatro de Novelas, e também Pinto Mendes, presidente da Assembleia Geral do Grupo, que nos vão falar e vão explicar um pouco mais daquilo que se vai poder ver em novelas até ao próximo dia 28 de novembro. Pelo meio, naturalmente, vou ainda deixar algumas sugestões culturais para si. Claro, trago comigo as grandes músicas também em português nas emissões do Mosaico. Obrigado pela sua preferência desde já. Eu sou António Brandão. Convido-o então, para já, a colocar um postal nos Correios com o projeto Rio Grande. Até já. Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer. Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída. Cá chegou direitinha a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade.
Projeto Rio Grande, nas honras de abertura de mais uma edição do Mosaico, o seu magazine cultural. Sexta-feira, 29 de outubro, votos de uma boa viagem, se vai escutar esta edição ao volante do seu automóvel. Hoje, a partir das 9h30 de noite, em Lousada, há um debate. Chama-se No Meu Tempo é que Era Bom, anos 80 e 90, é na Biblioteca Municipal de Lousada, realizados pela Edita-me. Estes debates públicos contam com a presença e com as intervenções de autores publicados pela editora, nascidos nos anos 80 e 90 e que vão refletir sobre a escrita e a forma como foram influenciados. Um serão com muita música, imagens, multimédia e leitura na Biblioteca Municipal de Lousada, hoje, a partir das 9h30 da noite. Também, à mesma hora, mas em Castelo de Paiva, há um concerto da Banda de Música da Força Aérea. É no Auditório Municipal de Castelo de Paiva, e dando continuidade ao ciclo de concertos que tem vindo a realizar por todo o país, proporcionando a oportunidade única para escutar uma das melhores bandas militares portuguesas, a Banda de Música da Força Aérea Portuguesa, dirigida pelo maestro Tenente-Coronel Hélio Murcho, atua então hoje em Castelo de Paiva. E desta vez o concerto da Banda da Força Aérea insere-se nas comemorações de mais um aniversário da Banda Marcial de Bairros, que completa 200 anos de existência. Há teatro, hoje à noite, em Lordelo, o Português Voador, uma produção Associação Astrofingido, é no auditório da Fundação Alorte, a partir das 9h30 da noite. Esta peça teatral fala da vida do ciclista português que nasceu em Lordelo, que tem por nome José Manuel Ribeiro da Silva. Ele que venceu a Volta a Portugal em 1955 e 1957 e foi apelidado de o Português Voador. Por Passos de Ferreira, a comemoração do Centenário da República pelo Grupo Teatral Friamundense no auditório da Biblioteca Municipal de Passos de Ferreira. Ainda antes de partirmos para a conversa da doutora Adelaide Galhardo com a jovem escritora Paula Alexandra, deixo também mais uma sugestão que pode acompanhar pode acompanhar amanhã na Biblioteca Municipal de Penafiel, das 9h30 às 17h30, há uma ação de formação, tem por título Itinerâncias. Direção-Geral do Livro e da Leitura Biblioteca Viva, intitulada Biblioteca Viva, Encontro com as Palavras. É com Jacinta Maciel. A ação de formação será de cariz prático e pretende então aproximar a história do seu leitor. Ao mediador serão ainda fornecidas as ferramentas para possibilitar o encontro do texto com os jovens e criar, através do jogo, uma verdadeira atração pelas palavras das histórias. Através do processo criativo, ajudar-se-ão os jovens a soltar inibições, barreiras e a desenvolver a criatividade. A ação é gratuita, no entanto, a inscrição é obrigatória. Amanhã, 30 de outubro, das 9h30 às 17h30, na Biblioteca Municipal de Penafiel. Agora sim, vamos então partir para a entrevista da edição de hoje do Mosaico. O livro da Paulinha foi editado na semana passada. Todos os pormenores para ficar a conhecer já a seguir. Mosaico, magazine cultural. O seu painel de cultura no RCP. Eu hoje tenho aqui uma convidada muito especial. A minha convidada hoje é a Paulinha, e exatamente porque nós tivemos, como eu referi, semana passada, a apresentação na biblioteca, no sábado, do livro da Paulinha. Mas antes de eu dizer e revelar aos nossos ouvintes quem é a Paulinha, tenho também uma outra convidada, que é a doutora Antonieta Caldeira, terapeuta da fala, e que nos vai ajudar também a conhecer um bocadinho melhor como é que surgiu este livro e como é que a Clínica Arifana de Sousa pegou nesta história e a desenvolveu. A doutora Antonieta é terapeuta da fala desde 2003 pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Porto. Está neste momento a concluir um mestrado em Psicologia e Desenvolvimento na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Desde 2004 que exerce terapia da fala na Clínica Médica Arifana de Sousa, sendo também terapeuta da fala no Hospital de Valongo.
Desenvolve várias ações no âmbito das perturbações ou atrasos de desenvolvimento e nós vamos falar depois também um bocadinho com ela acerca de problemas como a dislexia e outros relacionados com dificuldades na comunicação. Atualmente, uma das utentes ou uma das suas pacientes, se é o termo mais correto, é exatamente a Paulinha, que apresenta um quadro de paralisia cerebral e que mesmo assim, ou apesar das suas condicionantes, nos escreveu aqui um livro do qual vamos falar. Eu começo por cumprimentar a doutora Antonieta. Boa tarde, obrigada por estar aqui na Rádio Covos Penafiel. Boa tarde, obrigada. E cumprimento também a Paulinha. Boa tarde. E eu ainda não apresentei a Paulinha, mas vou falar agora um bocadinho dela. A Paulinha, de seu nome Paula Alexandra, mas conhecido por todos por Paulinha, é natural de Rio de Moinhos, tem 12 anos e anda na escola EB23 de Marecos. Está correto estes dados? Está tudo? Está. Eu também queria aqui, para quem não esteve presente na biblioteca no passado sábado, dizer que aquilo foi uma casa cheia. Eu só tive assim a biblioteca quando estive aqui há um ano passado, se não estou em erro, José Rodrigues dos Santos. Portanto, a primeira pergunta é mesmo para a Paulinha. Como é que foi ter a casa cheia no sábado? Muito bom. Foi muito bom, é? Portanto, isto de fazer concorrência ao José Rodrigues dos Santos é obra. Passando então aqui, e já voltamos à conversa com a Paulinha, este livro, a primeira pergunta que lhe faço é como é que surgiu a ideia deste livro? Ora, muito bem. Eu e a Paulinha temos sessão uma vez por semana. E uma vez por semana temos que fazer um trabalho muito dirigido de escrita, de elaboração de raciocínios, elaboração de linguagem e, sobretudo, articulação de palavras, exercícios com os órgãos da fala, como o lábio e a língua, muito finos e precisos. E a Paulinha perguntava-me para que é que isto serve, porque é que eu estou aqui a fazer isto, já estou cansada e ao menos escrevemos para quê? E então surgiu a ideia, vamos então escrever para alguma coisa, vamos construir as duas um livro. E foi nesse contexto que, semana após semana, fomos montando as nossas histórias, os nossos trabalhos e tínhamos as duas um objetivo comum, que era, no final, concretizar tudo num livro. Quanto tempo é que durou a fazer este livro? Eu, talvez, com algumas interrupções, porque não trabalhávamos no livro todas as semanas, mas deve ter demorado um ano letivo. O curioso neste livro é que isto não é uma história, são várias histórias. São várias histórias curtas, muito diversificadas, inclusive tem poemas, tem jogos. Portanto, isto é um livro muito variado, não se concentrou apenas numa história. E o que é curioso verificar é que há aqui uma vertente, uma preocupação em transmitir alguma coisa. Por exemplo, tem aqui a história de um menino em que a preocupação é a rotina a nível da saúde e a nível da higiene. Portanto, ele toma banho, ele depois vai para a escola, diz o que é que ele deve comer, o que é que não deve comer. Portanto, há aqui uma série de preocupações e não posso deixar de destacar, eu não vou estar aqui a revelar as histórias todas, porque acho que os nossos leitores também terão com certeza a ler a obra, é pegarem histórias como a Beatriz, que tinha 15 anos, que andava na escola Carolina Micaelis e que um dia perdeu um sapato. E que a partir do facto de ter perdido o sapato, vai encontrar o namorado, vai com quem depois se vai casar, vai descobrir, enfim, vai descobrir uma série de coisas que eu não vou aqui revelar. Como é que, portanto, estas histórias, estes poemas, como é que surgem assim coisas tão diversificadas, com esta preocupação a nível da saúde, a nível da alimentação? Portanto, como é que isto foi surgindo ao longo do trabalho que fez com a Paulinha? Bem, o livro está organizado, e é uma ideia de ambas, que é dividir por meses do ano, porque reparamos que tínhamos 12 histórias para apresentar, ou 12 atividades para apresentar, então dividimos por meses do ano. E tentamos encontrar uma coisa que melhor se enquadrasse. Enquanto que alguns meses abordam mais questões narrativas, no fundo, narrativas, histórias que nós as duas fomos inventando, outros são atividades que nós fazemos em sessão, como a evocação de palavras que começam de determinado fonema, como jogos de... Tem aqui jogos de palavras. Jogos de palavras, exatamente. Noutras situações fizemos narrativas, e as narrativas procuravam ir um bocadinho ao encontro das vivências da Paulinha, porque a Paula é uma jovem, ela está na adolescência, e está a passar por todas as mudanças que um adolescente passa,
e dificuldades e ansiedades, e isso tudo é conversado, é discutido em sessão, e depois nós as duas vamos um bocadinho pensando, então perante aquela situação o que é que nós faríamos, e depois se nos acontecer aquilo, e isso tudo pode ser visto noutra personagem, criando as personagens, neste caso foi a Beatriz, criando o Henrique, ir narrando o que é que poderá ser feito, o que é que não poderá ser feito, aquilo que assusta mais à Paulinha. Eu livro, e agora vou perguntar à Paulinha, as ilustrações e os desenhos, foste tu ou não fostes? Não. Onde é que foste buscar estas imagens? Na internet. Mas foste tu que fizeste a pesquisa. Foi. Porque eu acho engraçado, todo o livro tem imagens muito interessantes, tem desenhos, e eu pensei que tinha sido um ilustrador. E então depois vim a descobrir que realmente tinhas sido tu, Paulinha, que andaste a pesquisar na internet estas imagens. Portanto, para além da autora do texto, também, digamos, de certa forma, da autora da ilustração. E realmente também te dou os parabéns por isso. Quem quiser encontrar este livro, onde é que o encontra? Bem, ele não está à venda nas livrarias, mas nós temos toda a motivação de vos oferecer um livro na clínica. Nós temos alguns livros que foram guardados, porque todos os livros foram oferecidos pela tipografia em vulgar. Ainda temos lá alguns e todos aqueles que quiserem podem ir lá buscar um. Neste momento foram todos oferecidos, mas o nosso objetivo é poder apresentar a um público mais vasto futuramente. Até porque este livro, portanto, eu referi que ele teve o patrocínio da Clínica Médica Rafana de Sousa e também da Câmara Municipal de Penafiel, mas é um exemplo para outros jovens, para outras crianças e até adultos que tenham problemas parecidos com o da Paulinha, poderem ganhar um bocadinho de coragem, porque parecendo que não, para todos os efeitos, quem sofre de paralisia cerebral e outros de problemas afins, outras doenças, ainda é um bocadinho estigmatizado pela sociedade, portanto, ainda é um bocado afastado do ambiente social. Concorda com isto? Sim, eu acho que a paralisia cerebral, para quem não conhece muito bem acerca disso, é uma alteração do movimento, ou seja, durante o desenvolvimento da criança, durante o amadurecimento cerebral, há um período em que áreas do cérebro não ficaram oxigenadas e então há alterações ao nível do movimento. E no caso da Paulinha, há alterações no movimento global, como andar, tem alguma dificuldade, foi preciso trabalhar o equilíbrio, foi preciso trabalhar um determinado conjunto de aspectos para lhe dar o máximo de autonomia no andar e de se deslocar. Também há alguma dificuldade em manipular os objetos, nomeadamente em escrever com uma caneta e utilizando um papel. E então foi feito um conjunto de adaptações, isso são anos de trabalho com diferentes profissionais, um conjunto de adaptações para ela conseguir desempenhar todas as funções, como seja escrever, por exemplo, utilizando o computador, com uma grelha, para conseguir controlar melhor os movimentos. E a paralisia cerebral também pode provocar alterações ao nível da fala, ao nível da articulação verbal. Então a pessoa tem dificuldade em articular as palavras, sendo perfeitamente capaz e funcional ao nível da compreensão. Ou seja, se tivermos um discurso com um indivíduo com paralisia cerebral que tenha uma disartria, ou seja, uma alteração da articulação, ele está a perceber-nos completamente de forma adequada, sem qualquer tipo de dificuldade, mas realmente tem a dificuldade ao nível da expressão. Isso provoca, às vezes, no interlocutor, aquilo que nós chamamos uma gaguez de atitude, ou seja, a pessoa fica paralisada e parece que adapta o discurso, quando no fundo o outro indivíduo está a compreendê-lo normalmente. Portanto, para os nossos ouvintes, sobretudo para aqueles pais ou, enfim, familiares que lidem com jovens com problemas de paralisia cerebral ou, enfim, outros, como eu referi, outros problemas afins, por exemplo, como o caso da dislexia, hoje em dia fala-se muito na dislexia, que conselhos é que dava a estes pais, estes familiares, porque nós estamos a lidar com cidadãos perfeitamente competentes, portanto, que o problema que têm é apenas no nível da comunicação, mas que são capazes, como a Paulinha foi, de escrever um livro, de expressar-se de outras formas igualmente válidas. Que conselho daria para os nossos ouvintes que têm também que lidar com este tipo de situações? Depois, as patologias são muito diversas e no caso da dislexia há uma perturbação a nível da leitura e quando há uma perturbação a nível da leitura, uma das áreas que poderá estar perturbada que é a capacidade fonológica, que a capacidade do indivíduo tem de, ouvindo uma palavra, decompondo
pelos fonemas que a preenchem. E isso é muitas vezes promovido pelos terapeutas da fala e todos os indivíduos que trabalham diariamente com crianças, que é promover a literacia. Devem ler muito, o contacto com as palavras, o contacto com a leitura é muito bom. Relativamente aos pais, no fundo é seguir um bocado o exemplo da Paulinha. Eu realmente tenho estas dificuldades, mas consigo fazer isto, consigo escrever utilizando o computador, consigo levar ao público um livro e é agarrando-se àquilo que consegue fazer, que se expõe, que apresenta e, no fundo, ensinar aos pais a servirem de suporte. Ou seja, a dificuldade é esta. A dificuldade pode ser na dislexia, uma dificuldade em ler. Então, vamos trabalhar para que esta dificuldade seja sentida o mínimo possível e, sobretudo, trabalhar para que o indivíduo consiga fazer as coisas todas que indivíduos da sua idade fazem, compensando aquela ligeira dificuldade que tem. Isso agora vai-me lembrar a fazer aqui uma pergunta à Paulinha. Tu lês, Paulinha? Tu gostas de ler? Assim, mas isso é muito grave, até porque a doutora Antonieta está aqui a dizer que é preciso ler. Portanto, eu estou convencida que depois desta nossa conversa que vais começar a ler mais um bocadinho. Mas eu gostava de perguntar a ti agora também, Paulinha, estás a preparar mais algumas histórias? Estás a trabalhar nisto? Sim? E há alguma coisa que queiras dizer aqui aos nossos ouvintes, já que estamos quase a terminar o programa? Não. Acho que já foi tudo mais ou menos dito, não é? Acho que já foi tudo mais ou menos dito. Se calhar eu apresentava o nosso novo projeto. Faz favor. Porque o livro da Paulinha, a versão 1, já foi feita, mas temos agora a versão 2, que é incidido sobretudo sobre alguns fonemas que a Paulinha tem ainda alguma dificuldade em dizer. E então há também esta ideia de continuarmos a construir textos. Há sons que ela não consegue ainda expressar. Fonemas, sons da fala que têm muita dificuldade, por isso é que o discurso depois da Paulinha às vezes fica um pouco ininteligível. E então é sobre aí que vamos trabalhar afincadamente para depois apresentar ao público um novo trabalho. Então vamos ter a continuação do livro da Paulinha. Doutora Antonieta, eu vou-lhe perguntar, como faço sempre a todas as pessoas que convido. À Paulinha já não vou perguntar, porque ela pegou-me uma rasteira, disse que não gostava muito de ler, mas eu estou convencida que depois do programa 2, que ela vai começar a dedicar-se um bocadinho mais à leitura. O que é que a doutora Antonieta anda a ler? Que sugestões de leitura deixa para os nossos ouvintes? Bem, eu neste momento ando a ler um livro mais científico, que é O Instinto da Linguagem, de Steven Pinker, que é uma nova abordagem de entender a linguagem numa perspectiva mais de evolução. Mas o meu livro de cabeceira, para a descontração, é o Jerusalém, de Miyakoto. Há muita gente que confunde o Jerusalém do Miyakoto com o Jerusalém de Gonçalo Tavares, que não tem rigorosamente nada a ver. Mas são duas sugestões, quer o Jerusalém de Gonçalo Tavares, quer o Jerusalém do Miyakoto, que entretanto também já editou outro livro. São aqui algumas sugestões que ficam para os nossos leitores. Doutora Antonieta, muito obrigada por ter vindo aqui à Rádio Clube de Penafiel. Ficamos então a aguardar pelo novo livro da Paulinha, que julgo que estará para breve, é isso? Sim, eu acho que toda a equipa, e gostaria de mais uma vez lembrar que isto só seria possível porque temos uma grande equipa que nos apoia e nos ajuda a lançar, mas com isso pretendemos mais tarde vir a apresentar um novo trabalho, que espero que tenha o impacto positivo que teve este. Eu não vou resistir também a fazer aqui, isto já foi feito, enfim, na Biblioteca de Penafiel, quando foi a apresentação, mas para quem não conhece o livro, e para ficar aqui mais uma sugestão, tem aqui um poema dedicado ao São Martinho, e nós estamos tão perto de São Martinho que eu não resisto aqui, se a Paulinha me der licença, a ler aqui o teu poema na rádio para os nossos ouvintes ouvirem, que é exatamente São Martinho, e que é: castanhas, castanhas tão quentinhas com sal, quentinhas e assadinhas a ninguém faz mal. Castanhas assadinhas com sal são saborosas, quentinhas e boas são tão gostosas. Azeitonas, castanhas e vinho, também muita brincadeira. E neste dia de São Martinho também acontece bebedeira. Mas não te importes com o vinho, nem com a ressaca do outro dia, pois o nosso São Martinho continua cheio de alegria. Paulinho, muito obrigada. Doutora Antonieta, muito obrigada. Queria apenas relembrar aos nossos ouvintes que hoje à noite, na Biblioteca de Viana do Castelo, será a apresentação do livro de Luís Peixoto, intitulado Livro, e que amanhã, na Biblioteca de Penafiel, teremos
uma ação de formação intitulada Encontro com as Palavras com a Jacinta Maciel. É um ateliê de leitura para bibliotecários, professores e técnicos, portanto, todas aquelas pessoas que gostam de aprender um bocadinho mais sobre os problemas da leitura, amanhã na Biblioteca de Penafiel, entre as 9h30 da manhã e as 6 da tarde. Bom fim de semana. Aqui fica então o convite, uma vez mais, para participar nesta ação de formação Biblioteca Viva, Encontro com as Palavras com Jacinta Maciel. Mosaico, Magazine Cultural. O seu painel de cultura no RCP. Mais uma edição do Mosaico, o seu magazine cultural, acontece no RCP, sempre à sexta-feira, onde damos a conhecer algumas das iniciativas culturais que vão decorrendo aqui pela região. Relembro mais uma vez que para divulgarem as vossas iniciativas podem fazê-lo através do envio dessas mesmas iniciativas para o seguinte endereço de e-mail: info.mail@radioclube-penafiel.pt. Hoje, na edição do Mosaico, vamos também ficar a conhecer um pouco mais do grupo de teatro de novelas. Ora, porque vai decorrer a partir de amanhã e até ao próximo dia 28 de novembro o Outono Cultural 2010. Vamos ficar a conhecer um pouco mais o cartaz desta edição de 2010 no decorrer da edição de hoje. Para tal, tenho em estúdio Fernando Leal, ele é o diretor artístico do grupo de teatro de novelas, ao qual agradeço a sua presença. Antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde. Fernando Leal, eu começava por que nos desse a conhecer um pouco da história do grupo de teatro de novelas.
um grupo que já tem mais de 30 anos de existência. Concretamente tem 37 anos. O Grupo Teatro tem origens no ano de 1973. E começou por ser uma secção de teatro da Associação Recreativa Novelense, e foi durante muitos anos, até 1998. Depois, em 99, formámos uma associação, porque, por diversas razões, se calhar até motivos que não interessaram muito estarem a ser aqui dessicados, porque não terão grande interesse, não é? Uma outra de urgência, uma outra necessidade de afirmação, e então formou-se a coletividade, o Grupo Teatro de Novelas. Mas há grandes diferenças daquilo do que era até 1998 e daquilo que passou a ser depois de ser criada uma associação? Penso que sim. Penso que, pelo menos, tornou-se um bocadinho mais envolvente. Na altura, nem toda a gente participava, nem toda a gente fazia teatro, porque nem toda a gente estava com a Associação Recreativa Novelense, não é? Portanto, teriam que ser forçosamente sócios da Associação Recreativa Novelense para fazerem teatro. E hoje em dia já não é preciso ser sócio. É preciso ser sócio do Grupo de Teatro. Não é preciso ser sócio da Associação Recreativa Novelense. Agora o Grupo de Teatro é uma associação. Todos nós somos sócios. Nós neste momento somos 83, 84 sócios, e eu ainda não estou a contabilizar os miúdos da escola de teatro, porque senão vai para os cento e muitos. Só que somos uns sócios que não pagamos joia nem cartão. A nossa joia e o nosso cartão é o trabalho. É com o trabalho que a gente paga a joia e cartão. Mas temos que ser todos sócios ativos. Toda a gente tem que ter uma função dentro do Grupo de Teatro. Não é sócio do Grupo de Teatro só por ser sócio do Grupo de Teatro. Ou faz alguma coisa, ou se não faz também não faz falta nenhuma. O que é que o Grupo de Teatro de Novelas tem proporcionado à freguesia de Novelas em concreto, e provavelmente também já partiu para outros destinos também, com as suas peças? Sim, nós já passámos a margem sul do Tejo, com espetáculos de teatro. Nós fazemos normalmente 3, 4 montagens, não são espetáculos, pois os espetáculos são mais, não é? 3, 4 montagens por ano. Faço 2, 3 representações. Chegámos a ter um espetáculo que esteve só em novelas, 27 récitas, o que é muito bom, só em novelas, 27 récitas. E depois fazemos uma digressãozinha, porque temos as parcerias com outras associações, que também nos oferecem os espetáculos deles, e é dentro desse género que se trabalha. O outono cultural já vem sendo o hábito quase a partir sensivelmente agora eu não posso precisar, mas de 2002, que tem sido uma constante todos os anos. Este ano estará assim um bocadinho, não vou chamar mais pobrezinha, estará mais limitada àquilo que temos na terra, porque a crise também nos bateu à porta, não é? Os subsídios cada vez são menores, e portanto o outono cultural deste ano está mais virado para a freguesia, dentro da freguesia, com atores da freguesia, com tudo aquilo que a gente conseguiu arranjar na freguesia, porque não se pode pagar, a gente normalmente não paga nada, mas ainda bem que existem então pessoas assim influentes no mundo da arte da freguesia também, não é? Pois, exatamente. É um sinal. É exatamente isso, quer dizer, é evidente que a gente também quando traz grupos de fora, quer sejam grupos musicais, quer sejam grupos teatrais, quer sejam artistas plásticos, nunca temos, digamos, não há um custo, mas acabam sempre a ver os custos inerentes à produção. É evidente que as pessoas vêm lá, vêm cantar, vêm tocar, vêm representar, não chegam ao fim, passem muito bem, obrigadinho, vocês são uns gajos simpáticos e vão à vossa vida, e nós cá ficamos, não é? Este ano, como temos que reduzir também nos custos, é a prata da casa. O Grupo de Teatro de Novelas tem instalações próprias? É o Salão da Ajuda de Freguesia de Novelas. E conseguem trabalhar, têm condições para ensaiar? Ora bem, para quem não conhece, a Ajuda de Freguesia de Novelas tem um salão para espetáculos que o Conselho de Penafiel não tem. É único no Conselho de Penafiel, isso. Realmente temos todas as condições e mais algumas. O nosso grande problema é que aquilo está super aproveitado, quer dizer, é os grupos de dança, e agora saiu de lá o ténis de mesa.
é os grupos de dança, é mais isto, é mais aquilo, mais aquilo outro. O nosso espaço temporal de utilização é que é um bocadinho reduzido. Tenho o grupo de teatro, tenho o sábado a partir das 4h30 até, digamos, à segunda às 8 horas da manhã. Há uma certa limitação. Exatamente. Só temos uma limitação temporal, mais Mas nada. com Amor à Camisola, toda a gente vai participando e o grupo vai sempre crescendo, naturalmente. Pois, é o amor à camisola, e só o amor à camisola é que justifica isto. Vamos agora virar-nos então um pouco mais em concreto para este Outono Cultural 2010, que abre as portas já amanhã, sábado, com uma exposição de pintura de, precisamente, lá está, um artista novelense, o Pedro Gomes. Exatamente. Este miúdo eu, francamente, desconhecia. Isto foi quase um achado, porque ele tem um irmão que está no teatro e agora a mãe também está no teatro. E numa dada altura vou lá à casa para tratar de assuntos de teatro. E começo a reparar nas paredes da sala, quadros por tudo quanto era sítio. E disse, mas o que é que se passa? Ora, tu agora andas a comprar quadros. Assim, sabe, não, isto é o meu filho, o Pedro, que pinta. Só para ótimo, olha, nós todos os anos, no Outono Cultural, englobamos um artista plástico. Este ano vai ser teu filho. Porque gostei imenso da pintura de miúdo, não tem nada de abstrato. Mas é uma pintura que eu olho e percebo que aquilo que é uma casa, que aquilo que é um moinho, que aquilo... É uma pintura que toda a gente percebe. E que penso que até que está muito mais... vai muito mais de encontro ao nosso meio do que qualquer outro artista plástico. Às vezes as pessoas... Há determinados artistas plásticos que eu olho para aquilo e também não percebo nada, quanto mais as pessoas. Não é? Portanto, esta exposição vai estar patente até ao final? De princípio não vai estar até ao final porque uma questão de logística se calhar não é possível estar exposta até ao final, porque depois a exposição vai ser em cima, no átrio da junta em cima, portanto aquilo ocupa um bocado de espaço. Vamos tentar, depois também temos os expositores que não sei se a Câmara nos vai deixar estar até a final, quer dizer, estamos um bocadinho e também vai depender um bocadinho da procura para a exposição. Vamos ver como é que... Portanto, a exposição de pintura de Pedro Gomes no arranque desta edição do Outono Cultural. No domingo há a estreia, então, do Teatro de Novelas, com a peça Abelha Perdida. Quero que me conte um bocadinho desta história. A Abelha Perdida é uma reposição, porque já foi estreada em 6 de junho. Isto também vai ser reposta em cena, porque na altura teve que sair de cena porque não havia... Tínhamos outros trabalhos, tínhamos que andar para a frente com outros trabalhos. Inclusivamente tivemos muitos convites para levar o espetáculo fora, mas porque tínhamos necessidade de fazer outros trabalhos, aquilo fez aquela apresentação e agora vai ser reposta e a partir daqui já vai estar disponível para uma turnê que vai começar logo de imediato. Penso eu que vai começar logo de imediato se, entretanto, a outra que é a estreia, que daqui um bocadinho vamos falar sobre ela, não vier baralhar as contas. Mas a Abelha Perdida conta então a história... É uma história muito simples, é a história de uma abelha que se perdeu, que estava numa colmeia, perdeu-se, porque a colmeia estava a ficar sem mel, ela veio à procura, aventurou-se, mas o tempo estava mau, foi empurrada, veio parar a um jardim onde há mais 2 colmeias. Mas é uma peça vocacionada para toda a família? Ou... É para toda a família, veio parar onde há 2 colmeias, depois nessas 2 colmeias há uma mestra que é a mestra boa, na outra colmeia há uma mestra que é uma mestra má, e ela anda ali... não entra nas colmeias, não chega... E o melhor é ficarmos por aqui, que é para depois as pessoas verem, para realmente assistirem então a esta peça teatral, A Abelha Perdida. É no domingo, a partir das 3h30 da tarde. Depois, no fim de semana... Se me permitir, eu queria só fazer um alerta. É que quando se diz 15h30, são 15h30 impertrivelmente. Porque eu às 15h30 fecho, encerro a sala. Porque são miúdos
e temos que os salvaguardar, não é? Depois os miúdos se começam a atrasar, começam a entrar em stress. E depois, enquanto sou apresentador, também não quero pessoas andar para trás e para a frente na sala. Claro. Portanto, às 15h30 a sala encerra. Impertrivelmente, então, às 15h30. Depois, no fim de semana seguinte, 6 de novembro, há uma desfolhada. E há também animação musical. Passado uma semana depois, no dia 13 de novembro, há uma exposição de rendas, bordados, linhos e afins. Eu penso, penso que não devo estar errado, que se disser que Novelas é uma freguesia rica em termos de linho e de bordados. Sim. Mas olha, até para falar melhor sobre isso, penso que o Pinto Mendes é mais indicado. Está mais dentro, a ideia desta exposição até partiu dele. Portanto, ele é mais colecionador, é o indivíduo mais bravo para essas coisas, é capaz de estar mais identificado com isto. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso. Pinto Mendes, já agora junta-se também à edição do Mosaico, é presidente da Assembleia Geral do Grupo de Teatro de Novelas. Então, revele-nos um pouco mais desta exposição rendas, bordados, linhos e afins, uma exposição que vai ter o seu início no dia 13 de novembro às 3 da tarde. Olá, muito boa tarde. É verdade, no seguimento de várias exposições que organizo em Novelas, esta será mais uma integrada no Grupo de Teatro de Novelas e no Outono Cultural 2010. Qual é a intenção da organização? É mostrar aos novelenses as peças em linho, rendas e afins que hoje já não se usa nas casas, mas que as pessoas não deitam fora. As pessoas guardam-nas como uma recordação familiar e eu queria, e é a minha intenção, e estou a fazer convites para nesse efeito, que as pessoas mostrem aquilo que têm em casa, que mostrem aos novelenses. E é essa a minha intenção. A minha intenção também é trazer, a minha intenção, porque eu só costumo falar depois da organização, é trazer também um tiar, mostrar aos mais novos o tiar e alguns trabalhos do linho. Pronto, como colecionador, gostaria de saber e sei que em Novelas existem peças muito lindas em linho. E como colecionador gostava de saber se as pessoas estão receptivas a mostrar essas peças, só com intenções de colecionismo. Aqui fica então este reparo, digamos assim, para as gentes novelenses. Já agora que falamos também de bordados, rendas, linhos, a espadelada do linho é algo que também está mesmo a cair, está em desuso. É pena. É pena. Existe uma associação em Novelas, que é a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas, que aqui há anos desenvolveu todo o ciclo do linho. Foi muito bonito, conseguimos trazer a Novelas muita gente, plantámos um campo de linho, fizemos todo o trabalho do linho e culminou com uma exposição na Agrival. Pronto, isto já lá vão 10, 11, 12 anos e não sei se voltará-se a repetir o linho. Quem sabe hoje é muito difícil. O cultivo do linho é caro e dá muito trabalho e não há quem saiba trabalhar o linho. Os tiares já não existem, os moinhos para moer também já não existem, é muito difícil hoje o trabalho do linho. Mas, no entanto, vou tentar trazer, nesta exposição, alguns utensílios que se utilizavam na altura para a preparação do linho, até que ele chegasse ao tiar. Muito bem, aqui ficou então esta explicação e também, naturalmente, o convite para assistir a esta exposição. 13 de novembro, é um sábado, às 3 da tarde, rendas, bordados, linhos e afins. Depois... Ela continua no domingo também, é sábado e domingo, é 13 Exatamente. E 14 de novembro. Portanto, fim de semana. Eu peço aos penafidelenses, visitem Novelas nessa altura, ou melhor, visitem Novelas durante o outono cultural,
o Outono Cultural, e visitem esta exposição, porque se tiverem peças em casa, podem mandar para o Grupo Teatro, que o Grupo Teatro encarrega-se depois de dias de devolver. Naturalmente vai tratar delas com todo o carinho, somente para estar em exposição. Só queremos expor e mostrar às pessoas aquilo que existe sob linha. Muito bem. Depois, no sábado, há uma animação musical com artistas da nossa terra, artistas também de novelas. 20 de novembro, para quem gosta de dar um pé de dança, há também dança de salão pela Academia de Dança 5, 6, 7 e 8. É uma academia também da freguesia de novelas, não é? Tem ajudado esta academia a dinamizar, tem atraído jovens e pessoas menos jovens para a freguesia, para a prática da dança? Sim, bastante. A academia neste momento ocupa a sala às segundas, terças, quartas, quintas e sextas. E tem, com todas as idades, com os mais diferentes tipos de dança. Tem gente que não é só pessoal de novelas, é pessoal do Conselho. Do Conselho e fora do Conselho. Está muito dinâmica, esta academia de dança está muito dinâmica. Então vai ser mais de uma noite para visitar a freguesia de Novelas, 20 de novembro, e assistir a um grande espetáculo pela Academia de Dança 5, 6, 7 e 8. No dia 21, no domingo, às 3h30 da tarde, impreterivelmente, há mais teatro. Pela Escola do Teatro do Grupo de Teatro de Novelas, Os Meninos do Mar. Era esta a estreia de que falava há pouco? Esta é a estreia. Esta é a estreia. Os Meninos do Mar é uma estreia. E então pode-nos levantar um bocadinho... É um musical. É um musical baseado dos Meninos do Mar, quer dizer, entre os Meninos do Mar, a rebeldia dos Meninos do Mar, em que tem uma figura central, não é? Que é um miúdo que é um bocadinho mais rebelde que os outros, entra no, digamos, no gamanço, porque tem o pai preso, porque tem a mãe que desapareceu, porque tem uma irmã que se dedicou à prostituição. Estamos a falar nisto a nível infantil, quer dizer, o tipo de linguagem não é exatamente este que eu estou a pôr aqui, não é? Temos que ver. Portanto, e é à volta disso, e é os Meninos do Mar, são os meninos e as meninas que chegam, mas isto é um musical. As meninas que tenham peixe que sobra, aqueles restos que vão vender pela praça e por aqui, por lá, de casa em casa, são os meninos que ajudam a reparar as redes. Pronto, é tudo à volta disto. Penso que é um grande espetáculo, um espetáculo muito bem elaborado. Está bem para toda a família? Para toda a família também. Quantas pessoas é que vão estar em cena? 17. 17 pessoas. 17 miúdos, desde os 3 aos 13 anos. Dos 3 anos aos 13. Portanto, aqui fica então também o convite para o dia 21 de novembro às 13h30 da tarde. É um domingo para a estreia de Meninos do Mar pela Escola de Teatro de Novelas. Dia 27, às 9 da noite, há um sarau musical com a banda Reciclados. Também uma banda de novelas? Exatamente. Os Reciclados. Reciclam sucessos. Não é só reciclar sucessos. Porque penso que até terão alguns originais. Isto até a maior parte deles fazem parte do grupo de teatro. E o nome dos reciclados é exatamente isto, porque eles são um bocado ambientalistas, quer dizer, tratam temas relacionados com o ambiente. Isso é bom. E é por isso é que o D é o nome dos reciclados. E no final deste outono cultural, dia 28 de novembro, no domingo, às 13h30 da tarde, há mais teatro, desta vez pelo corpo cênico do grupo de teatro de novelas Silifusínio, é assim? É, exatamente. Silifusínio Alfaiate. É mais uma peça teatral. De que é que nos fala esta peça? Bem, quando eu falo corpo cênico, CTN é para diferenciar a escola de teatro do corpo cênico. Do corpo cênico. É evidente que o corpo cênico também engloba miúdos quando precisa de os ter, como engloba pessoas de 80 anos quando precisa de os desenglobar. Digamos então aqui que são os mais graúdos. Os mais graúdos. Embora eu pretendesse, é tal falta de espaço de tempo, porque o ideal agora era criar outra escola de teatro que fosse dos 13 aos 15, 13, 16 anos para fazer a ponte entre uma coisa e outra. E também pretendia criar um grupo de teatro sénior, porque há muitas pessoas que dizem, pá, tu viras-te para os meninos e nós também não temos direito a fazer teatro. Mas é bom as pessoas... O problema é o espaço temporal. É o espaço temporal.
Porque eu tenho só aquilo, é do sábado às 4h30 até ao domingo à meia-noite. E evidente também não vou... Está muito limitado. Estou muito limitado. Pessoas para trabalhar no teatro existem. Existe. Isso não é que é o problema. Isso até existe. Desde os mais novo até ao mais idoso. Eu neste momento tenho 17 miúdos na escola de teatro porque não posso ter mais. Não consigo ter mais. Pronto, neste momento é impossível. Por muito que me peçam, eu vou cedendo, não é? Hoje aparece mais um, aparece mais outro e tal, a gente vai cedendo, vai metendo. E há de chegar uma situação que se tem que resolver esse problema, porque tem que se arranjar mais tempo para a sala, tem que estar mais disponível para o teatro, senão não... E o Serviço Alfaiate é uma comédia de usos e costumes, portanto é um alfaiate que é meio variado, não é? Não bate muito bem. Depois tem um comportamento com os clientes, tem um comportamento com a esposa, tem um comportamento com o tio padre que há de aparecer lá, pronto, e há de à volta disso. Penso que uma comédia é uma hora e um quarto de riso, mas garanto-lhe que é uma hora e um quarto de riso. As pessoas vão para rir, e vão rir, e vão sair a rir, porque é mesmo uma hora e um quarto de riso. Digamos que chave de ouro para fechar o Outono Cultural de 2010. Gostaria de deixar alguma mensagem ao auditório do RCP? Penso que vou convidá-los a ir. Penso que a cultura precisa de público. Nós, por acaso, não temos grande problema de público. Mas, por exemplo, no caso das 3 peças de teatro que aqui estão, eu gostava de as manter em cena por muito tempo. Por muito tempo, quer dizer, novelas não tenho problema, porque novelas eu posso repetir isto 2, 3, 4, 5, 6 vezes, que tenho sempre a sala cheia. Fernando Leal, diretor artístico do Grupo de Teatro de Novelas, e também Pinto Mendes, presidente da Assembleia Geral, os convidados ao longo destes últimos minutos. Estivemos então à conversa e ficamos elucidados um pouco mais desta edição 2010 do Outono Cultural, que começa amanhã, sábado, e prolonga-se até ao próximo dia 28 de novembro. Há muito para ver na freguesia de Novelas. Muito obrigado, agradeço então a presença a ambos e naturalmente vai ser um outono cultural às mil maravilhas. Obrigado. Obrigado nós. Mosaico, magazine cultural. O seu painel de cultura no RCP. Estamos quase no final de mais uma edição do Mosaico, o seu magazine cultural. Vamos daqui a instantes ter, como habitualmente, o Cinedia com o Francisco Oliveira para ficarmos a conhecer um pouco mais as estreias cinematográficas desta semana. Antes, deixo-lhe ainda a sugestão, amanhã, 30 de outubro, há o 5º passeio BTT pelos trilhos de Lousada. A partida está marcada para as 9h15. E atenção que o capacete é de uso obrigatório. Um passeio que apresenta 2 percursos com dificuldade média, num total de 25 km, e uma dificuldade alta com um percurso de 40 km. A organização é do Clube Lousada BTT, 30 de novembro. Aliás, 30 de outubro. Prossegue depois também o teatro em Lordelo, no auditório da Fundação Alorde, o Português Voador, às 9h30 da noite. Também amanhã há em Pena Maior, em Passos de Ferreira, a implantação da República, ainda nas comemorações dos 100 anos da implantação da República, há um jantar temático de encerramento dessas mesmas comemorações. Um jantar que vai ser acompanhado de diversas intervenções culturais alusivas à história da implantação da República. É uma organização dos Amigos do Pilar, a da Terra, Pedaços de Nós, Grupo de Teatro de Friamunde. O local é nas instalações do Centro Escolar de Pena Maior, em Passos de Ferreira, e começa às 7 da tarde. Sugestões também para o próximo domingo, para ficar a conhecer daqui a instantes, logo depois do Cinedia com o Francisco Oliveira. Once upon a time. Does it always have to be once upon a time? Bem-vindos a mais uma edição do Cinedia. He was pulling in his nets. Is he a mermaid? No. Ondine é o primeiro destaque. She comes out of the sea, lives on land.
My name's Syracuse. I've been sober 2 years. This is where they all clap. When did you see that in the movies? Cigar here, sir. Is that illegal? No, but it's unusual. Ondine conta a história de um pescador irlandês a travar uma luta diária contra o alcoolismo e cuja vida é inteiramente dedicada a Annie, a sua única filha gravemente doente. Um dia encontra presa à sua rede de pesca uma mulher nua e assustada de nome Ondine. It depends on me. You can stay forever. I'm Undine. Undine. What's it mean? She came from the water. I'm examining it for webs. Selkie women. She stays 7 years on land, unless the Selkie husband claims her back. What kind of stories are you spinning? Quando Annie a conhece, entre elas nasce um entendimento profundo e a menina percebe que existe algo de mágico na sua história que a liga às míticas Selkies, as ninfas irlandesas da água com poderes mágicos, cujo amor pelos humanos está destinado à tragédia. You don't belong here. It's our secret. We tell nobody. I've been seen. What's wrong with being seen? O pescador apaixona-se irremediavelmente por ela, sentindo-se cada vez mais completo e feliz. Mas, assim como toda a magia tem o seu lado negro, algo de tenebroso está para acontecer. I don't want you to go. Ondine, um drama com Colin Farrell, Alicia Pacleda e Tony Curran. Just an hour, but you know. All right. Hey, you, Clevin? Ollie Berenson e Eric Messer não podiam ser mais diferentes. Mas apesar das diferenças quase irreconciliáveis, há algo que os une. A pequena Sophie, de quem aceitaram ser padrinhos. Yes, this is she. Did Allison and Peter speak with you about who would take care of Sophie in the unlikely event that they should both die? No. Well, they named you. I'm sorry. They picked us together. Um dia, por infortúnio do destino, os pais de Sophie têm um acidente fatal. É então que Holly e Eric passam a partilhar mais do que desejariam, a tutela legal da bebê. In this house together? We are part of a plan. Some chick says, oh, mister, you can forget the condom. You okay? And I say no, and I still end up with the kid. We need to figure out a schedule. That's my night off. Maybe you're happy to get rid of your old life because your old life sucked. It was great. I had free time. Do you know what? Bake more? They love Sophie more than anything in the entire world, and out of everyone, that's where they picked us. De um momento para o outro, e sem qualquer preparação, ambos ficam com as vidas de pernas para o ar e ainda têm de se adaptar à nova função de pais de uma criança de 1 ano. Porém, apesar das dificuldades e do pouco tempo que lhes resta para respirar, ainda irão conseguir encontrar o amor a 3. Oh, hi! He's got the walk! Oh, I stole it! Oh, God! What did you do? You told me to stall it, so I gave her a little shove. I finally figured out. É a vida, drama e comédia, com Catherine Hagg, Josh Duhamel e Christina Hendricks. We're a family. Oh, my God! It's like Slumdog Millionaire in there. Get her out of her clothes. No, it's pretty. Em destaque nesta edição do Cinedia, Ondine e a vida. What? Sweetie, you have poo on your face. Bom cinema. Estamos então a colocar um ponto final nesta edição do Mosaico, o seu magazine cultural. Mas antes ainda, deixo-lhe esta sugestão para acompanhar no próximo domingo, 31 de outubro, no Museu Municipal de Penafiel, entre as 15 e as 18 horas. Vai ter lugar mais um conjunto de atividades integradas no programa Ao Domingo no Museu. Desta vez, em torno da peça do mês e das comemorações do centenário da República. Domingo, 15, 18 horas, Museu Municipal de Penafiel. Aqui fica, então, o convite. Obrigado pela sua preferência mais uma vez. Boa noite, eu sou António Brandão. Regresso para a semana. Mais uma edição do Mosaico, o seu magazine cultural. Bom fim de semana. Até para a semana, se os quiser.